com todo. Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção do continente asiático. Galera, resumo aí completinho dos jogos da seleção japonesa, informações, notícias e tudo que tiver a respeito da nossa Renamaru. Bom, como sempre, vocês estão na apresentação de Elias Falas, o Barbudinho Alegria, mais uma vez fazendo companhia pra vocês, né? E comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Cara, que alívio, hein? Tá cagado de medo pra esse jogo contra os Emirados. Tailândia era mais tranquilinho, né? Mas que alívio, cara, 2 vitórias importantinhas. Bom, se apresenta aí primeiro, depois a gente fala sobre os jogos. Tudo bem com você, irmãozinho? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde pra toda a galera. Mais uma semana. E sim, cara, a palavra de fato nesses jogos da seleção japonesa é alívio, né? Passamos por um time complicado com os Emirados Árabes, que já complicou nossa vida diversas vezes e poderia ter complicado novamente, mas deu tudo certo, até mais certo do que a gente imaginava, né? 2 vitórias, 2 jogos sossegados, né? O jogo contra a Tailândia, né? Todo mundo sabia que seria um jogo mais fácil, não se acontecesse uma zebra, mas a gente conseguiu tirar essa grande pedra no sapato, que é os Emirados Árabes, e estamos aí, não vamos falar a um passo, mas muito bem encaminhados para a classificação para 2018. Galerinha, lembrando que essa já é a 3ª vitória consecutiva no Japão nas eliminatórias. Tava complicado até novembro, né? Aí venceu a Arábia Saudita, tranquilo. Venceu agora os Emirados Árabes no último dia 23. E no dia 28 venceu a Tailândia pelo placar de 4-0. Bom, falando primeiro dessa partida nos Emirados, o quadro era de um jogo difícil, pegado, catimbento, porque nós sabemos que, eu não sei porquê, a seleção japonesa tem essa zica contra os Emirados, a maior freguesão, digamos por assim dizer, né, naqueles termos futebolísticos chulos, né? É a putinha dos Emirados Árabes, porque eu nunca vi enroscar tanto numa seleção, rapaz. Inclusive, os Emirados acabaram eliminando o Japão na última Copa da Ásia, né? Naquele jogo chechelento lá. e o histórico também, nas últimas partidas, não favorece a seleção japonesa. Mas enfim, venceu fora de casa, um jogo tranquilaço, com o gol do Yuya Kubo, né? Que vem fazendo aí ótimas atuações no primeiro tempo, conseguiu fazer um gol bonito. E no segundo tempo é que houve aí a grande mitagem, né, do deus do futebol japonês. Yasuyuki Kono recebeu o lançamento do Kubo, né, inclusive, dominou no peito e deu aquele chutinho que acabou matando o nosso querido goleiro Khalid. Essa goleira aí acabou falhando no jogo, não, brincadeira. Nossa. Não teve nem culpa, né? O cara dominou de peito dentro da área, né? Não sei, cabeceou, né? Não tinha queima-roupa pro goleiro ali, né? A defesa mesmo dos Emirados, que era um dos pontos fortes do time, né? Acabou sendo um pouquinho fragilizado, né? E o time, aparentemente, parece que é um jogo também que os Emirados não entrou tão bem, assim, né? O ataque não funcionou, né? O meio de campo talvez deu um pouquinho mais de problema ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre escalação, mas comparado com aquela Copa da Ásia, né, que a gente foi eliminado pelos Emirados, você percebe que o time ele não jogou tão bem assim, né? Eu não sei falar pra vocês se são os mesmos jogadores, se não são, eu não acompanho muito o futebol dos Emirados Árabes, mas eu sei que a base da seleção é teoricamente a mesma, assim, né? Não mudou tanto, né? A mesma geração e tudo mais. Mas a gente conseguiu, né? Isso é bom, méritos para o Halil-Rodite, méritos principalmente por estar colocando o Fene, um jogador que eu praticamente sempre vou ficar com o pé atrás, que é o Yuya Kubo, né? Pelo que ele já mostrou no futebol japonês, né? Que as possibilidades que já tentou de alguns times e não funcionou, né? E tudo mais, mas se ele está vivendo um momento do seu futebol e está crescendo e podendo estar substituindo a velha guarda que já está se aposentando e já está ficando bem banco, né? O próprio Honda, né? E tudo mais. Então, né? Que bom, né? E a parte ruim de tudo isso, né? É que a gente já tem uma ideia de o que vai ser a Copa do Mundo pro Japão, né? É esse esquema tático mesmo, não vai mudar mais mesmo. A seleção é basicamente essa, com uma peça ou outra que deve mudar de acordo com lesão e tudo mais, né? Mas assim, nem todo mundo ama, mas essa é a seleção da Copa do Mundo. Tá não funcionando. Vai mudar muita coisa. Tá funcionando, né? Eu só não sei ainda até quando ele vai manter o Kagawa ainda como
um titular absoluto, né? Mas vamos ver, né, como é que fica isso para os próximos jogos. Bom, enfim, e eu só digo uma coisa, né? Que fase do nosso querido Nishikawa, né? Conseguiu ser banco para um goleiro que tá tem 500 anos de idade, que tá 500 jogos sem atuar lá na Europa, reserva total. Mas, pô, nessa partida aí, principalmente contra os Emirados Árabes, ele pegou muito, né? Fez defesas incríveis, tá voltando a ser aquele velho Kawashima de sempre. E a zica do Nishikawa continua, né? Pois é, até falei pra você brincando, também conversei falando durante a transmissão do jogo dos Emirados Árabes com a galera do chat do futebol no Japão, que é assim, né, cara, do futebol nipon, né, futebol nipon faz do Thiago há um tempo, que, pô, o Kawashima acabou de estar, se não acontecer nada de errado, acabou de carimbar, né, a sua terceira Copa do Mundo, né, porque... retornando, né, num jogo complicado, defendendo bem, né, não levando nenhum gol assim, praticamente dando dores de cabeças enormes, né, pro Kawashima, que merecia, né, também tá sendo o primeiro goleiro, tá jogando bem pelo Urawa, né, já não é mais aquele Kawashima aquele Nishikawa, né, que vem dando problemas no gol, né, é um jogador absoluto do Urawa, é um dos líderes da equipe, né, mas, né, ninguém imaginava que o Kawashima voltaria tão bem, né. Agora a questão é o seguinte, né, foram 2 jogos, né, mas até a Copa do Mundo já tem chão ainda, a gente também não está classificado 100%, e tudo pode acontecer, né. Eu só espero que se o Kawashima realmente se firmar como o goleiro principal para 2017/2018, que ele consiga um pouco mais de ritmo de jogo, né? Porque uma coisa é a gente jogar contra Emirados, né? Tailândia, que é um jogo que a gente leva um pouco mais de boa como amistoso, mas a gente sabe que jogar contra seleções de alto nível da Europa são outros 1.500, né? É verdade, né? E lembrando que, pra galera que não sabe, temos um número mágico, né? Dizem que pro Japão terminar em primeiro lugar absoluto, faltam 4 pontinhos, né? Mas eu acredito que faltam 3 jogos, né? Eu acredito que vencendo mais uma já consegue a classificação de boa. Mas para ficar em primeiro precisa de no mínimo vencer uma e empatar a outra. Os jogos não são assim tão fáceis, né? A gente vai catar as 3 piores pedreiras, né? Ou 2 principalmente, né? E temos aí um time do Iraque que a gente não sabe muito o que esperar, né? Até, depois eu vou até rever o jogo que está acontecendo durante a gravação desse programa, está passando o jogo do Iraque e dos Emirados Árabes, e da Arábia Saudita. E depois eu quero ver, porque como são adversários diretos nossos, né? Eu tô assim ansioso para ver como o time da Arábia Saudita vai jogar contra o Iraque e tudo mais, mas a gente sabe que a seleção do Iraque já não está tão bem assim, né? Um 5º lugar na classificação, chance 0 de Copa do Mundo, né? Tá basicamente que nem a Tailândia, apenas cumprindo tabela e agariando pontos de quem ele pode. Só para fazer como a gente sempre faz, faça a escalaçãozinha do Japão nesse jogo. A gente entrou com o Kawashima no gol, Yoshida e Morishige com uma dupla de zaga, né, os laterais o Nagatomo e o Hiroki Sakai, aí a dupla de volantes o Yamaguchi e o Kono, né, e na frente a linha de 3 ali Kubo, Kagawa e Haraguchi, e na frente o Osako, que se machucou nesse jogo e é por isso que desfalcou o Japão, junto com outros jogadores que desfalcaram também o Japão, jogou contra a Tailândia. Esses foram os 11 principais, e no segundo tempo entrou o Honda no lugar do Kubo, entrou o Kurata no lugar do Kagawa, né, e entrou o Okazaki só no final do jogo contra o Osako, quando ele acabou se machucando, né, e o Elias tem essa birra com o Kurata, mas eu não imaginava Kurata mais na seleção, pra falar a verdade. O Hali Rodite foi lá. Né, e tirou, né, o Kurata ali pra ser um banco. Eu não sei se vai pra Copa, né, mas tanto que nesse último jogo acabou nem jogando, mas... Pra ser bem sincero, eu não imagino o Hali Rodite na seleção japonesa também. Mas não vai ter jeito não, cara, vai ser isso mesmo, não tem mais... Se até no final do ano passado não mudou nada, né, cara, então agora que não vai. Mas, Elias, você acha que encontramos o nosso melhor futebol? Ou você acha que a seleção Radiodite tem alguma coisa pra estar melhorando ainda? Cara, sempre tenho que melhorar, né? Sempre tenho que evoluir. Mas tá no caminho certo, né? É um time que tá estável, um time que não tá dando muita brecha pro perigo, pros adversários, né? Não tem sido pressionado nas últimas 3 partidas, né? Como nós vimos 3 vitórias, apesar do jogo da Arábia ter sido um placar apertado, né? Aquele 2-1 da última vez. Agora contra os Emirados foi um jogo tranquilo, contra a Tailândia foi mais tranquilo ainda.
Não dá pra dizer, nossa, tá jogando bonito, tá 100%, tá uma maravilha. Mas dá pra dizer que tá no caminho certo. Então, menos mal, faça das minhas as suas palavras. Elias, depois que a gente passou do jogo mais complicado, vamos falar do jogo um pouco mais fácil, né? Com todo respeito à seleção da Tailândia, mas, né, não tinha como a gente perder pra seleção da Tailândia, né? Basicamente era a zebra seria a zebra do grupo, né? A Tailândia que antes de pegar o Japão já tinha perdido também, né, no jogo anterior, e apesar de fazer todo aquele estádio bonito, né, quando joga lá em Bangkok e tudo mais, né, tem toda aquela estigma de ser sempre um povo muito alegre no jogo da seleção, perdeu, né, para a Arábia Saudita por 3-0, né, então praticamente se tinha possibilidade de 0, acaba de matar as possibilidades da Tailândia apenas com 1 ponto. E em Saitama, né, a gente fez o que tinha que ser feito, né? Fomos pra cima, jogamos sério, fizemos 4 gols e acho que não teve nenhum tipo de dificuldade, né? Teve assim um lançamento ou outro ali que a Tailândia acabou tentando criar, né? Os jogadores de frente do time são bem espertos, né? Você mostra que tem ali uma qualidade técnica limitada, mas existe, né? Principalmente o Cryson ali, tá, um jogador que eu acho legal, camisa 9, mas, né, ainda é um futebol muito emergente comparado com o Japão e não teve muitas possibilidades, né? Apesar do pênalti que o Nagatomo fez ali no final do jogo ali e o Kawashima acabou defendendo, mas fora isso, acho que foi um jogo que deu pra manter legal ali pra seleção japonesa. E foi uma pena pro lado da Tailândia, porque logo o camisa 10, né, o craque do time, o Dengra, que inclusive foi sondado pra jogar na J-League, acabou não dando certo, né? Não lembro com qual time que era da J-League, mas ele é a grande estrela do time, acabou errando a cobrança, né? Kawashima foi muito bem. E, por exemplo, todo mundo fala que assim, a seleção da Tailândia é uma seleção que todo mundo acha legal jogar, acha ver, né? Tem um uniforme legalzinho, né? No último jogo usam um uniforme preto, né? E tem lá o elefante de guerra, né? Que é o mascote e tudo mais. Então, assim, é um time mascote que todo mundo acha legal, assim, ver, né? Mas, infelizmente, se a gente perder esse jogo e acabasse empatando, seria um desastre. Seria um desastre e uma preocupação muito grande pra gente, né? Lembrando que os próximos jogos é Iraque, né? Austrália e Arábia Saudita, né? Então, vencer a Tailândia seria teoricamente até uma obrigação nossa, né? Pensando em Copa do Mundo, né? E quem sabe no próximo amistoso aí a gente pode estar até torcendo por um gol ou outro da Tailândia, né? Porque é um time que mereceu, né? Mas infelizmente, assim como pensar em China para a Copa do Mundo, talvez pensar em Tailândia também é um pouquinho difícil também, né, Eli? É complicado. A China que na verdade já está eliminada da fase normal, né? Agora só consegue classificação com os playoffs, já não consegue mais a vaga direta, que acabou perdeu hoje para o Irã. O Irã que é líder absoluto, praticamente aí, assim como o Japão tá bem tranquilo, né? Assim dizer. E a Tailândia também. A Tailândia ainda tem chance de classificação para repescagem, né? Acho que acredito que nem isso, porque se falta 3 jogos, ela pode fazer é verdade. Ele é a 10, né? Então 10, já era. O engraçado que nem o próprio os Emirados Árabes, que talvez seria uma força para estar lutando ali pela uma segunda vaga ou até uma terceira, talvez pode ficar fora, né? Porque também perdeu hoje para a Austrália, né? Por 2-0, e a Austrália acaba se tornando o terceiro, né? Mas bem, a gente pode falar um pouquinho mais isso no final do programa, né? Os gols do Japão foram feitos por quem, Mr. Elias Fowlers? Primeiro um golaço do Kagawa, que limpou a defesa inteirinha da Tailândia e meteu no cantinho, né? Kagawa que, cara, quando a gente pensa que o cara vai sumir, finalmente ele vai vazar da seleção, sumir do mapa, ele vai lá e dá uma dessas, né? Acontece no Borussia Dortmund, acontece na seleção japonesa. O santo dele é poderoso, né? Forte pra caramba o santo do Kagawa marcando um golaço. Depois o Okazaki, após um bom tempo, parece que esse chá de banco deu certo pro Okazaki, ele se espertou finalmente e acabou marcando o segundo gol do Japão, né? Um golzinho de cabeça. Chá de banco total, né? No Leicester, se deixar de banco total, entra só no segundo tempo, e alguns jogos entra como titular, né? Mas são pouquinhos, então o banco do Okazaki tá triste, né? E mas tá dando certo, já voltou, já fez gol pela seleção. Lembrando que o gol do Kagawa foi no comecinho, né? 7 minutos e pouquinho. Do Okazaki foi aos 19, depois gol só na etapa final, né? E o Yakubo, aproveitando a excelente fase, meteu um gol na gaveta ali do goleiro. Nossa, não consigo nem falar o nome do goleiro.
Tansa Chanan. Tansa Chanan. Tansa Chanan. É nome de uma dança. Parece o nome daqueles guru da montanha, né? Pode crer, né? E depois com assistência do Katake Yoshida de cabeça, aos 83, deu números finais da partida. Japão 4-0 na Tailândia. Japão que dessa vez entrou com Kagawa e Okazaki de titular, né? Porque o Kagawa também estava mais pra lá do que pra cá, né? Voltou. E só o nosso querido Honda que continua levando um chá de banco do Hari Rodic. E não se espertou muito também, né, Thiagão? Não tá adiantando muito aí esse chá de banco. E a grande novidade, e quem entrou no segundo tempo, foi o nosso querido Sami, né? Verdade, né? Finalmente o Sami volta aos campos da seleção, né? Talvez pense por uma possibilidade de ele ser uma opção de banco, né? Lembrando que também a gente teve algumas baixas, né? Como eu falei, né? O Osagu tinha se machucado no jogo anterior, né? Numa jogada até um pouco forte ali do time dos Emirados Árabes. Aí também o Hasebe tá machucado e ficou no banco, não tinha chance de jogar nesse jogo. O Takahashi também se machucou e foi cortado. Takahashi, caralho, que faz Takahashi? E o Kono também, né? Que foi um dos grandes destaques pra mim, um dos grandes destaques no último jogo. Acabou também se machucando e também foi cortado, né? Então esses jogadores eles não jogaram, né? Apenas ali o Hasebe estava no banco, né? E assim, né? O Sami entrou no finalzinho, no lugar do Kubo mesmo ali, mas foi mais pra, quem sabe ele, né, tá pegando um pouquinho de ritmo, né? Mudou recentemente de clube, né? Tá se adaptando ainda a nova vida dele e tudo mais. Mas quem sabe, né? Quem sabe ele é uma opção boa, porque são dois jogadores rápidos, né? Tanto ele quanto o Kubo ali pela direita, que antes era por onde o Honda jogava. Vai dar umas opções interessantes. O Japão no jogo entrou com o Kawashima no gol, né? Novamente depois o Yoshida e o Morishige fazendo dupla zaga novamente. Hiroki Sakai e o Nagatomo, né, pelas laterais. Aí temos o Gotoku Sakai improvisado como volante, né? Já que o Kono não estava, com o Yamaguchi. E na frente ali, Kubo, Kagawa e Haraguchi. E o Okazaki que jogou os 90 minutos como o centroavante. No segundo tempo entrou o Kiyotaki no lugar do Kagawa, né? Entrou o Honda no lugar do Haraguchi jogando duas partidas bem apagadas, diferentemente do ano passado que pareciam muito bem. E, como a gente já falou, o Sami entrando no finalzinho de jogo no lugar do Kubo, Mr. Elias. Maravilha, Mr. Thiago Incruz. Só para eu falar uma curiosidade aqui bem interessante, do lado da Tailândia, o treinador da Tailândia foi um cara que fez história lá no país, que é o Kiatsuki Sanamuan, né? Ele que já teve mais de 137 partidas pela seleção da Tailândia. Ele que entre 92 e 2007, né? Ele que também participou de duas Copas da Ásia, né? 96 e 2007. E outra coisa muito interessante, cara, ele é professor. Ele é professor Sério? da universidade lá da Tailândia de administração. Caraca, que loucura, velho. Ele é mestre, um mestre da universidade, né? Que legal, mano. Puta, eu não sabia disso não, mano. Que foda, que foda. A Elias sempre trazendo as informações que realmente só quem curte meu futebol asiático pra saber, cara. Que legal isso aí, cara. E a Tailândia é um povo que eu não desconhecia muito, assim, não tinha conhecimento quase nada. Mas é bem interessante, né? Eles são bem calorosos, assim, bem felizões, assim, né? E tudo é festa, né? E vão atrás da seleção, veem os jogos e se animam com os lances. A seleção tá ali apenas por um time do grupo, né? A chance sempre foi praticamente zero de ir pra uma repescagem, né? Mas o que tem feito vem agradando o grupo, né? E isso é legal que a torcida abraça a ideia da equipe lutando por uma vaga, né? E eu acho legal que a Tailândia é um dos lugares que eu quero conhecer na minha vida, assim. E pelo que tava dando uma olhadinha ali, quando passou na Band, tem aquele o Mundo Segundo os Brasileiros, quando teve episódio que tem os caras que se moram na Tailândia e tudo mais, eles falam, né, que é muito barato e tudo mais, né, tem aquele problema ainda que é com alguns países, por exemplo, a Tailândia dentro da Ásia, né, que é aquele problema com prostituição, então tem muito dessa procura lá, né, mas não é só isso o país, né, tem muita cultura, muita dança e tudo mais, então é bem legal. Não, bem legal mesmo. Só que na Tailândia tem que tomar cuidado, né? A Tailândia tem que tomar cuidado aí. Porque se ele foi, tem a tromba. Você pensa... A
onde é um país que é melhor você ir, vai com a sua namorada, vai com a sua esposa. Faz um turismo de boa. Não vai solteiro lá não, cara, que às vezes pode acontecer um pequeno acidente, sabe? Exatamente, já dizia Bruno Mioto e Thiago Bontempo quando foram pra Tailândia em 2014. Claro, Beleza, agora quando é que a gente volta em campo com o Japão? Bom, os próximos compromissos da seleção japonesa, temos um amistoso já marcado 100% no dia 7 de junho, né? Olha, que é contra a seleção da Síria, pela Kirin Challenge Cup. A partida será realizada no Ajinomoto Stadium, né? Estádio do Verde e do nosso FC Tóquio. Aí depois compromissos oficiais, né? Teremos aí um jogo complicadíssimo contra a seleção do Iraque. Lembrando que o Iraque não joga no Iraque, né, devido aí aos conflitos que lá acontecem. A partida acontecerá lá em Teherã, no Irã, né, país vizinho ali, só atravessar o riozinho. Depois, no dia 31 de agosto, temos contra a Austrália, jogo em Saitama também, é complicado, apesar de ser em casa, é o clássico, né, é o maior duelo aí dessa chave, de maior rivalidade. E encerrando no dia 5 de setembro, contra a Arábia Saudita. Esse jogo vai pegar fogo, duelo complicadíssimo, porque é lá no King Fahd, né? Lá em Riad, na Arábia Saudita. Espero que até lá o Japão já esteja classificado, porque se não tiver, rapaz do céu. Pois é, cara. Olha, o Iraque vai vir contra o Japão, dependendo quando for o resultado final desse jogo contra a Arábia Saudita e o Iraque, né? Porque se o Iraque perder, no jogo de hoje, ele vem teoricamente já contra o Japão sem chances, né? Fica com 4 pontos, que é o que ele tem atualmente, né? Lembrando mais uma vez que a gente está gravando antes de acabar o jogo do Iraque contra a Arábia Saudita. Com 4 pontos, fazendo mais 9 fica 12, e a Austrália tem 13, então já teria sem chance nenhuma, né? Se o Iraque vir já talvez, a gente não vai ganhar nada, né? Não tem como mais classificar, talvez a gente tenha uma vida um pouco mais fácil, né? Mas, de qualquer maneira, seria sensacional se a nossa classificação para a Copa viesse jogando em casa contra a Austrália, né? Porque aí seria foda, porque a Austrália é um dos grandes rivais do Japão, junto com a Coreia do Sul, né? Então, e jogando em casa ainda, então, teoricamente dá pra gente ficar animado, né? Mas ainda meio que contido, esperando esses próximos 2 jogos. E aí, pra chegar contra a Arábia Saudita, sem dificuldade nenhuma, apenas lutando ali pra quem vai ser líder do grupo e tudo mais. Elias, uma última pergunta, cara. Ser líder, acabar como líder, tem alguma diferença em questão de o que pode cair na Copa do Mundo, ou tanto faz, primeiro ou segundo? Na verdade, tanto faz, porque o Japão e seleções da Ásia sempre caem no pote 3, né? Ah, tá. Então não muda nada. É só a questão do orgulho e da honra mesmo, né? Faz sentido. O cara foi campeão das eliminatórias, digamos assim, né? Foi líder do grupo dele. Tá certo. Então, né? Que bom. Boas notícias da seleção japonesa. E logo a gente volta com mais informações e tudo mais. Tem aquele in-charge, como o Elias falou. E sempre tem uma notícia ou outra que acaba saindo ali, né? A gente fica de olho, quem sabe, né? Se o Halil quer fazer algum teste a mais, vai ser nessa próxima convocação, né? Que provavelmente contra a Austrália e contra a Arábia Saudita ele não vai querer testar mais ninguém, né? Não vai aparecer um Takahagi ou um Kurata nesses jogos, né? Daí só avisando antes de encerrar o programa que a Arábia Saudita acabou de abrir o placar. Olha aí. Dificilmente o Iraque vai ganhar, né? Um empate já seria um milagre, né, para a seleção, e uma vitória seria uma catástrofe para a Arábia Saudita, e o Iraque depende dessa vitória para se manter vivo, pelo menos lutar por repescagem, né? Então, vida difícil para a seleção do Iraque, né, que, se não me engano, lá na época da Copa da Ásia, se não me engano o Elias já falou já que é uma seleção já que mudou muito, que já está um pouco enfraquecida, e isso realmente o Elias acertou, a gente está vendo isso claramente nas eliminatórias de 2016 e 2017. Tá refletindo, mas o resultado é bom pro Japão, né? Com certeza. Maravilha, Thiagão, maravilha, galera, espero que vocês tenham gostado aí do programinha. Voltamos semana que vem com os resumos da J-League e programinhas especiais, beleza? Um abração, povo, tenham aí uma ótima semana e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Um abração, galera, tenham uma ótima semana. Valeu, tchau. Sayonara.